Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Dafis e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, Arthur, comentando sobre, infelizmente, esse ataque dos russos, dos militares russos, aproximadamente 200 mil militares russos sobre o território ucraniano. E, infelizmente, as primeiras notícias é que já haviam 40 ucranianos mortos, 40 civis, um avião russo abatido e muitas cidades sendo atacadas, muitas metrópoles ucranianas sendo atacadas. Se tinha uma possível previsibilidade de que Vladimir Putin, o presidente atual russo, que ele gostaria apenas ali gostaria, né, modo de falar, né, que ele tinha interesse apenas ali na região leste da Ucrânia e também ali mais ao sul, né, perto ali dos mares ali, à beira de mar ali da região ucraniana. Mas não, há também registros de invasões de soldados russos sobre Kiev, que é a capital. Há poucos minutos também já houve a dominação pelo exército russo do aeroporto da capital ucraniana, do aeroporto de Kiev, e também algumas cidades ali estratégicas, né? Cidades que são muito ligadas ali à questão econômica do país. Sendo assim, já há já há um registro, né? E também há uma grande compreensão de que Vladimir Putin deseja toda a Ucrânia, né, e não só, né, ali uma parte do leste daquele país. Sendo assim, né, eu como jornalista até acho muito triste, né, na posição de comunicador, né, ter que comentar essa questão de guerra, infelizmente, né, sobre um país, a Rússia, que deseja, né, infelizmente, novamente ali ter sobre seu domínio toda o território ucraniano. A Ucrânia, sim, nos século passado, já fez parte da Rússia, mas em meados ali dos anos 90, salvo engano, em 94, a Ucrânia se autodeclarou independente e também buscava ali uma postura política mais democrática, né, mais no âmbito democrático e não tanto, né, ao modo imperialismo, né, como né, até por questão aí de comparativo, né, de sistema político, a própria Rússia, né, se vermos o quanto tempo Vladimir Putin está, né, sobre o poder russo, né, entendemos ali só o comparativo de sistemas políticos e agora, infelizmente, essa decisão o que eu diria arbitrária e também agressiva sobre os ucranianos. Muitos países já se declararam, inclusive o governo brasileiro demorou, né, e ainda não teve nenhum posicionamento sobre essa questão da invasão russa sobre a Ucrânia. O presidente brasileiro, né, ao meu ver, já deveria, né, de ter dado aí o seu posicionamento, né, infelizmente até esteve lá presente na última semana, né, em território russo. Sim, era uma agenda, sim, era questões comerciais, mas poderia haver ali um posicionamento, né, mais sólido, né, do governo brasileiro. O vice-presidente Hamilton Mourão, já em uma declaração pública, já disse que ele é contra, né, totalmente contra, que inclusive até mesmo em nome, né, do governo, né, por ser um vice-presidente dando voz, ele disse também que é contra essa invasão, né, russa sobre o território ucraniano e que é contra conflitos e sempre preferiu ali sim um debate, mas o debate diplomático, né, ou seja, o diálogo. Estados Unidos e alguns países já também colocaram algumas sanções comerciais sobre a Rússia. Em resposta a isso, sobre essas sanções comerciais que de fato afetam ali a economia russa, Vladimir Putin também, há algumas horas, em uma declaração, disse que
em declaração oficial, disse que tem 700 milhões de dólares em reserva, né? Ele disse esse valor, disse também que tem reserva financeira e que também, sim, será a população, a sociedade russa pode ser prejudicada pelas sanções, mas ele tem essa reserva, o que também indica que é um ataque premeditado, né? Já havia ali um certo planejamento e também uma certa previsibilidade para este cenário. Então, e um outro, assim, olhando para a geopolítica, a China, de certo modo, se declarou, né, em relação a esses movimentos da Rússia sobre a Ucrânia, movimentos de guerra, e não utilizou em nenhum momento a palavra invasão, né? Diz que não concorda com conflitos, que sim, prefere o diálogo, mas diz que está monitorando a situação, né? Então mas eles não consideram que isso seja uma invasão, né, russa sobre a Ucrânia. E a China tem a questão de Taiwan também, que seria um outro assunto, mas que espelha um pouco essa questão aí da Rússia sobre a Ucrânia. Então, infelizmente, civis podem pagar por isso, e já parece que alguns números de mortos já civis já registrados, também um caos, né, tanto em Kiev como em outras cidades lá ucranianas, e também alguns brasileiros por lá também. Aproximadamente 500 brasileiros vivem na Ucrânia e também agora estão em estado de aflição, até mesmo de desespero. É triste, né? Como jornalista ter que comentar guerra, né? Eu nunca esperava comentar essa questão de guerra, seja uma guerra entre territórios. E temos que ressaltar que a Ucrânia em nenhum momento agrediu a Rússia, né? E sim, esse ataque é extremamente russo sobre a Ucrânia. Sim, interesses ali comerciais, interesses também da região, né? E interesses de mostrar um certo poderio também para o restante do mundo, né? Poderio militar, de certo modo um poderio econômico também, e também mostrar um poderio de poder, né, mundial. Então é bem complexo a situação e pode haver sim algumas retaliações norte-americanas, como também de alguns países ali europeus, né? Principalmente aqueles ali ligados à OTAN e alguns países também até mesmo não se posicionarem sobre isso, visto, né, como a Alemanha, por exemplo, que depende do gás, né, russo, em relação ali né, por exemplo, ao inverno rigoroso, né, que ocorre lá na Alemanha, no norte alemão, e que dependem ali do gás simplesmente para os aquecedores, né, entre outros produtos, mas isso também interfere ali na questão de enfrentar o frio, né, rigoroso alemão. Então são assim algumas complexidades que envolvem sim produtos comerciais, que envolvem sim acordos comerciais e que envolvem também as relações comerciais entre esses países. A Ucrânia, ela está ali como, infelizmente, ela foi utilizada, ao meu ver, foi utilizada pelo governo de Putin, né, pelo governo russo atual, para mostrar, né, um cenário, né, e mostrar uma certa força que infelizmente é ruim, né, porque é uma força num tom mais agressivo e num tom mais de guerra, infelizmente. Bom, enfim, agora que não haja guerra, isso já, infelizmente, essa frase, ela, infelizmente, agora já não basta mais, né? Mas ou que soldados russos voltem, né? O que eu acho, infelizmente, imprevisível, e que morram menos pessoas possíveis, né? Porque uma guerra, na verdade, nunca tem lado vencedor, né? Nem de um lado nem do outro, né? Seja as grandes guerras mostraram isso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também as guerras mais regionalizadas também sempre demonstram isso, né? Não há vencedor. Bom, eu sou Arthur Dafis e volto em breve com mais comentários, né, sobre esses fatos históricos, infelizmente, que ocorrem em nosso mundo. Valeu, abraço.